Olá pessoal, segunda aula de eletrodinâmica. Aqui eu quero colocar um pouco mais de exemplos práticos sobre como vamos trabalhar com essas questões envolvendo os circuitos eletrônicos. Nós temos aqui dois geradores, já estabelecendo então seus sinais, positivo, negativo, positivo, negativo. Comparando esses dois, perceba que este é o que tem o maior potencial, portanto é aqui que o elétron vai começar a escorregar. Quando o elétron sai pelo gerador de 12 volts, ele passa por um resistor. Ao entrar no resistor, positivo, negativo, ele passa com esse sentido. A corrente passa agora por uma bateria, ou um gerador, no positivo saindo pelo negativo, e termina o seu caminho sem mais problemas, retomando novamente o ponto mais alto e fazendo o circuito todo novamente. Uma vez que nós temos estabelecido o sentido com os valores de positivos, nós podemos fazer a seguinte análise. No início da subida ao toboágua, podemos imaginar aqui que todo o caminho, do início ao fim, chega a uma estaca zero, chega a um ponto zero. Uma volta completa no circuito, ele não ganha altura e nem diminui de altura, ele continua no mesmo ponto de partida, tendo que subir até o ponto mais alto, escorregar por todo o percurso e voltar à estaca zero. Essa volta completa nós chamamos de malha. Uma malha é dada quando você faz uma análise em círculos, voltando até o ponto de partida. Ao longo desse caminho, é importante você ir anotando os elementos que são percorridos. Portanto, vamos começar essa análise. Eu passo por um gerador, vamos chamar de gerador 1. Depois eu passo por um resistor. E por fim eu passo por um gerador, que esse será o segundo, que é o que está aqui com 10 volts. São esses os três elementos que eu visualizo no circuito. O gerador, o resistor e um outro gerador. Agora seria interessante nós anotarmos as contribuições deles seguindo o sentido da corrente. No caso desse gerador, começando com 12 volts, nós temos que anotar o valor numérico acompanhado do sinal por onde entra o elétron. Aqui entra um detalhe bem importante. Anotar o sinal positivo ou negativo por onde entra o elétron. Entra o elétron. Essa avaliação do sinal vai ser importantíssima na resolução. Então, perceba que existem lugares onde o elétron vai entrando. Neste gerador, ele entra na região negativa e sai pelo positivo. Você anota o valor negativo e o número que está ali, menos 12. No segundo elemento, o resistor, você anota o sinal por onde ele entrou e o valor 10 ohms. Positivo 10. E aqui um detalhe. Para calcular a queda de tensão, você precisa multiplicar pela corrente. 10 vezes I. Na sequência, você tem agora uma corrente elétrica entrando pelo lado positivo de um gerador que tem 10 volts. Todo gerador basta copiar o número dele, colocando o sinal por onde o elétron entrou neste elemento. Entrou pelo negativo 12, entrou pelo positivo 10. Quando passamos por resistores, é importante você sempre fazer a multiplicação da resistência vezes a corrente. Isso vai informar a diferença de potencial, que é a famosa lei de Ohm, U igual a RI. Por isso é importante você colocar a multiplicação da resistência vezes a corrente para informar a queda de tensão naquele resistor ou a quantidade de energia que ele vai roubar do sistema.
Feito essas anotações, você vai poder igualar tudo isso a zero, justamente porque você deu uma volta completa no circuito. Você não subiu e nem desceu e não foi para lugar nenhum. Você iniciou do ponto D, fez todo o percurso e finalizou no ponto D. Igualar a zero é justamente porque você fecha uma volta no seu circuito. Perceba que agora nós temos uma igualdade matemática, que pode ser efetuada a resolução descobrindo a corrente. Menos 12 com 10 daria menos 2. Passa para o outro lado, 10i é igual a 2 e a corrente é igual a 0,2 amperes, que é o valor da corrente nesse circuito. Esse passo é importantíssimo para determinarmos o valor da corrente que circula neste circuito. A ideia é essa: faça uma volta completa, anote quem são os elementos, copie os sinais e os seus valores, lembre-se que resistor precisa fazer R vezes I e iguale isso a zero. Você tem uma equação do primeiro grau. Será fácil. O problema realmente é identificar o circuito e os seus elementos. Uma segunda pergunta seria qual é a queda de tensão entre os pontos A e B. Já não é uma volta fechada. Perceba que eu não vou fazer uma volta, mas eu vou analisar apenas um trecho do meu caminho. Isso exige que eu faça a seguinte anotação: VA, VB. Se eu preciso calcular a queda de tensão entre dois valores, eu quero saber o valor do VA em relação ao VB. VA menos VB. Isso é chamado na física de tensão UAB, que seria a diferença de potencial ou a diferença de alturas neste caminho, de A para B. Neste caminho, nós temos apenas um resistor. Portanto, nós podemos resumir que o cálculo matemático deve ser feito envolvendo apenas este elemento. E nós já fizemos. Este elemento tem esta conta: 10, que é a resistência, vezes a corrente que circula neste elemento. 10 vezes I. Como nós descobrimos a corrente, nós podemos determinar então a tensão UAB. 10 vezes 0,2. E essa multiplicação de resistência vezes corrente dá a tensão UAB, 2 volts. Essa seria a queda de tensão nestes dois pontos, entre A e B.